meu nome é Vitor, eu moro em Montreal, no Canadá, e eu curto a TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos um bate-papo com dois personalíssimos escritores, Josemir Lemos e Clarissa Regueiro. Gratidão, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para os internautas onde vocês nasceram, um pouquinho da sua trajetória profissional, e nós vamos depois nos concentrar na parte da produção de vocês, tá? Eu nasci aqui em São Paulo, mas na verdade eu vim para nascer aqui em São Paulo, porque minha família é do interior, de Ribeirão Branco, no interior aqui de São Paulo, a cidade chama Ribeirão Branco. E lá não tinha maternidade. E como a minha avó era daqui de São Paulo, aí minha mãe veio para cá pra gente nascer. Então assim, a gente nasceu oficialmente aqui, mas eu vivi em Ribeirão Branco até os 18 anos. Mas hoje já deve ter como nascer lá. Não tem ainda, na verdade. Mas agora, a maior parte das pessoas vão para nascer na cidade vizinha, que é Itapeva, mas lá em Ribeirão, que eu saiba, não tem onde nascer não, porque não tem maternidade. Só tem o hospital mesmo, mas maternidade não tem. E você, Adriano? Eu nasci no interior de Pernambuco, na cidade de Pesqueira. E assim, era no interior, mas assim, os meus pais moravam fora da cidade, um bairro fora de uma cidade do interior, bem lá na parte assim já chegando no sertão do estado. Então lá eu morei até os 19 anos. Lá eu plantava, cuidava de gado, então vivia na roça. Opa, você fez participação na novela Vergado ou não? Não. Não, mas a gente aprendia naquela época assim, tirar o leite, cuidar, já tirei bezerro da vaca, então já fiz bastante coisa. Que legal. Plantar milho, feijão, cortar, preparar a terra para fazer a roça, então tudo isso eu cheguei a fazer nessa época que eu morava lá. E tinha a saúde da terra, né? Pisar na terra, né? Isso. Olhar o sol nascer. Lá é sol basicamente o ano todo, muito quente, né? Que legal. E você estudou lá também? Então lá eu fiz até o ensino médio. Aí como eu não queria ficar no sítio, porque meu pai tinha um sítio e a gente morava no distrito, né, também. Certo. E aí ele falou, ó, terminou o ensino médio, agora vai ficar no sítio. Eu falei, não, mas ó, na cidade tem o normal médio. Eu vou estudar lá para ser professor. Aí eu fui para a cidade, estudei 2 anos, só que aí eu vim passear em São Paulo e fiquei. Ah, ok. Teu pai ficou esperando você. Ficou esperando o tempo lá. Legal. Aí eu vim aqui para São Paulo, aí fiquei aqui com a minha irmã, ela estava grávida, aí ela me convenceu a ficar ajudando ela, então ela vendia Yakult, aí eu fui vender Yakult com ela, mandar aqueles carrinhos pelas ruas. Eu vendi, trabalhava numa barraca de frutas também, que tinha na avenida, vendi doces num carrinho pesadíssimo, então foram várias experiências até eu entrar na faculdade. Que aí, assim, eu continuei fazendo algumas dessas coisas, mas aí tinha que estudar. Sim. Fui fazer pedagogia. Legal. No segundo ano eu comecei um estágio remunerado em São Bernardo. Eu morava em São Paulo, fazia pedagogia em Santo André e fazia o estágio em São Bernardo. E aí no final de semana eu vendia doce no carrinho, porque assim, não dava para pagar a faculdade, naquela época a faculdade era maior que o salário mínimo. Sim. Então era bem difícil, você trabalhava o mês inteiro e não tinha como pagar a faculdade, né? Então era bem complicado. Então eu trabalhava de segunda a sexta em São Bernardo, vendia doce no sábado, no domingo também trabalhei no caixa de açougue, aí consegui... Dá um tempo para namorar. Não tinha tempo, né? Você tinha que pagar as contas, né? Não sobrava dinheiro, né? Era muito difícil, né? Mas, assim, consegui terminar a faculdade, depois que eu estava formado foi pior ainda, porque assim, eu tinha um estágio, que eu tinha um salário mensal, né? Aí me formei, fui trabalhar como eventual no estado, o salário assim, foi tipo 1/4 do que eu ganhava nos primeiros meses, foi bem difícil. Porque a gente só trabalhava quando alguém faltava.
Mas você vê, hoje a grande maioria das pessoas não querem sacrificar o final de semana. E é muito importante quando você quer realizar um sonho. Né? Que legal. Aí você se tornou então professor, né? Isso. Clarissa, conta um pouquinho de você. Depois nós vamos falar da aula. Eu fiz o normal médio também, na época chamava Cefante, mas já foi extinto, fiz Itapeva também, que é a cidade vizinha, em Ribeirão Branco. Eu passei no concurso público aqui, Em São Paulo? era do estado de São Paulo, né? Aí a escolha era aqui e não tinha vaga no interior mais, e aí eu escolhi aqui em São Paulo e vim morar com a minha avó. Minha irmã já morava aqui em São Paulo, porque ela fazia faculdade também. Aí eu vim pra cá pra trabalhar e pra estudar também. Aí Que escolha do curso? eu fiz pedagogia também. Legal. Fiz Aí vocês pedagogia. se conheceram lá na mesma classe ou não? Não, a gente se Na conheceu no escola. trabalho, na escola. Na escola, É. interessante. Tá. E como que vocês comentavam, olha, um dia você escrever um livro e tal, alguma coisa assim, ou não? Ou era só para pensamento em lecionar, passar conhecimento, o que era? Não, na verdade a gente, assim, quando a gente se conheceu na escola, a Clarissa sempre foi muito séria, né? E aí o pessoal tentava casar a gente, né? E a gente não gostava disso. Então a gente foi dando um Era uma tempo, pressão, falando né? dos outros, né? Mas aí, quando eu terminei pedagogia, comecei a trabalhar, tinha uma secretária muito bacana. Ela falou, olha, por que você não vai fazer um curso para você dar aula para o Fundamental 2 e médio, que aí você tem mais oportunidade, né? Aí eu comecei a fazer o curso de letras e a Clarissa estava terminando, né, pedagogia. Sim. E aí ela começou a pedir para eu dar uma olhada no TCC dela, essas coisas. Só Certo. faz de conta, né? Porque ela sempre foi muito inteligente, né? Mas aí assim a gente foi se aproximando. Mas com essa questão do estudo, né, do curso. Eu nunca sonhei assim em ser escritora. Né? Quando criança a gente escrevia, mas naquela época lá no interior não havia assim, incentivo à produção de texto. O incentivo à produção de texto era pequeno. E quando eu já estava trabalhando como professora, e a gente tinha que trabalhar com os estudantes com os contos tradicionais. Ok. Só que aí eu percebia que eles não tinham interesse mais em ouvir aquelas histórias. E aí eu falava, meu Deus, tenho que trabalhar, tenho que ensinar, mas eles não têm interesse de ouvir, porque as histórias tradicionais, elas são muito descritivas. E a criançada, isso, quando eu comecei a perceber tem isso... que ser mais dinâmico. Isso em 2010 eu já achava isso, imagina agora, né, em 2024. Então a criançada não conseguia acompanhar, por exemplo, Alibaba e os 40 Ladrões, que são muitas páginas praticamente descritivas. Então eu pensei no seguinte, bom, vou escrever um livro que trate dessa questão dos pontos, mas com um enfoque um pouco diferenciado. Só que aí eu comecei a escrever e parei. Tanto é que ele publicou primeiro, depois ele ficou me incentivando. Olha, você não vai publicar seu livro? Mas eu não me a tua primeira obra, qual foi? Bom, na verdade, a primeira eu participei de uma coletânea. Legal. Eu não tenho ela aqui hoje, Texto, mas... né? Tá. Isso. Eu publiquei, são 2 contos de uma coletânea que chama Contos para um Futuro Melhor. Eu conheci esse autor lendo os livros dele na escola, então ele foi para a escola visitar o Robson Cue. E aí ele falou assim depois, né, olha, estou fazendo uma coletânea, você não quer participar? Aí eu fui e escrevi esses 2 contos. Aí eu fiz os contos e parei também, né? Mas foi emocionante quando você viu publicado, né? Sim. E assim, eu gosto de levar as pessoas juntas. Então eu falei, eu me inscrevi, tinha uma professora que trabalhava comigo, eu falei, vamos lá, se inscreve também. Ela se inscreveu, e aí nós 2 fomos selecionados, é bem bacana. Mas assim, o gosto pela leitura não veio na infância, igual eu estava vendo nos seus vídeos falando dos gibis. A Clarissa também, ela tem essa fixação assim, gibi, ela gosta muito de ler. Mas assim, na minha infância não tinha gibi, não tinha livro, lá era muito assim, pobre. O lugar a gente só tinha os textos dos livros didáticos. Então eu não tinha essa habilidade de pegar um livro, ler. Só na faculdade de letras, porque os textos de pedagogia são muito maçantes, né? História da educação, filosofia da educação, sociologia da educação.
são leituras mais informativas, né? Então não é uma leitura prazerosa. Então no curso de letras eu tinha professores maravilhosos que a gente ficava lá quase babando de ouvi-los lendo. Então ali despertou essa questão pela leitura, né? Tanto é que eu adoro ler com as crianças. Oh, que bom. Então, assim, a gente trabalha com o ensino fundamental 1 de 6 a 10, 11 anos e eu gosto muito de ler para eles. Então, aí eu comecei a fazer esse livro, As Descobertas de Maricota. Eu estava numa turma de 5º ano e fiz esses experimentos com eles na sala da reprodução das plantas e fiz um textão e deixei lá. Aí quando foi no ano passado, eu estava dando aula para o 2º ano, aí eu voltei no texto. Aí eu falei, agora eu vou tentar dar uma mexida para atender também o 2º ano, né? Então eu já mudei a organização, coloquei listas. A minha filha, que fez as ilustrações. Oh, parabéns, deixa eu mostrar aqui para a turma. E quem que é a Maricota? Baseado na Mariana, que é a minha filha. Tá, entendi, perfeito, né? Mas ficou muito legal. Parabéns, viu? Ela é uma criança muito curiosa, então aí tem olha, tem as ilustrações aqui todas. Sensacional. Ela gostava de mexer com as plantas, igual a gente sempre estava com esse movimento de plantar, então a gente vai no sítio, ela sabe plantar. Esse demorou quanto tempo para ficar pronto? Esse foi uns 2 anos. Ok. Eu deixei o texto pronto e depois eu voltei. E aí a gente teve o cuidado de pensar também na letra, de fazer essa letra caixa alta. Isso. Que é para as crianças menores também conseguirem ler. E os adultos ceguinhos também. É verdade, né? E assim, é o que eu falo sempre, quem já sabe ler, lê qualquer letra, né? Então quando você faz uma letra caixa alta, você dá a oportunidade para aquele pequenininho que está começando ali também, né? Verdade. E depois desse daí? Aí depois veio a festa da Filó. Você teve uma galinha chamada de Filó lá no Não. Mas assim, eu sempre tive animais, né? Galinha, porco, vaca. Esse daqui, as ilustrações também são dela? Esses são da Clarissa. Oh, parabéns, Clarissa. Puxa vida. E você sabia que você tinha esse talento aqui também ou não? Olha aqui. Eu sabia que eu conseguia desenhar algumas coisas, mas meus desenhos são muito sérios, que é até uma coisa que eu estou tentando trabalhar nesse próximo livro que eu estou ilustrando para ele. Legal. Os desenhos são sempre sérios, e às vezes eu falo, vou fazer uma coisinha divertida, e sai sério. Entendi, mas ficou muito bom, parabéns, viu? Obrigada. Esse daqui é a festa da Filó, né? Perfeito. E a satisfação quando você vê o livro pronto é bom, né? É muito boa esse momento, né, de receber o livro. E assim, como eu estou em sala de aula, eu vou compartilhando com os alunos sempre. Olha, eu fiz esse livro. Aí eu leio para eles, nem tá o livro pronto, eles já conhecem, né? Legal. E aí, tá legal? Tá bacana? Eles, ficou legal, Mas pro. tem que falar, Aí quando quem eu vai levo... comprar? Quem vai comprar? Não, mas tem muitos que apoiam também, Legal. né? A gente fez o lançamento desse, né, na biblioteca. Foi. E alguns aluninhos meus do 2º ano foram com a família lá, foi bem bacana. E esse aqui foi pensado mesmo na alfabetização, tanto é que ele tem lista, bilhete, convite, então é um pouco mais interativo, né? E esse daqui? Esse daqui ele nasceu antes da Filó, mas eu só terminei no final do ano passado, né? Porque o Jorge, que é o nosso filho, que tem 5 anos, ele que fez as ilustrações. E aí ele capa também? Aí os desenhos são deles, aí a gente montou a capa. Parabéns. Porque tanto a Filó quanto esse, a gente que organizou tudo. A gente fez o cadastro lá fez tudo certinho. E esse daqui é de poemas. Então esse daqui... Parabéns. Brinquedos e brincadeiras, leitura e diversão, né? E aí esse demorou mais porque a gente ia no ritmo de uma criança de 5 anos, né? E aqui, ó, esse tamanho de letra aqui eu consigo ler. Também letra bastão, né? E... Olha, ficou sensacional, viu? Vou mostrar aqui algumas páginas. E são poemas que citam ali brincadeiras, a maioria antiga. Esse demorou quanto tempo? Esse acho que 1 ano. Um ano, mas ficou muito bom. Parabéns, viu? Obrigado.
E depois, a grande surpresa agora, é isso? Ó. Aí você começou a cobrar a Clarissa. Isso. Tá. Esse eu comecei a escrever, entre eu escrever e publicar, acho que foram 9 anos. Porque eu comecei a escrever, mas não era assim, eu quero muito publicar. Eu fui escrevendo e fazia muitas pausas, fazia muitas paradas. E a organização do livro, ela não é muito fácil também, porque é um livro que dá a possibilidade do leitor de escolher para qual página ele quer ir. Então não é um livro linear. Então eu tinha que pensar sobre a continuidade e ver se ela fazia sentido em relação ao que acontecia anteriormente na história. Certo. E aí eu peguei como personagem principal a Chapeuzinho Vermelho. Então tem caminho que ela encontra o lobo, tem caminho que ela encontra o gênio da lâmpada, tem caminho que ela encontra os 3 porquinhos. Então eu reuni várias histórias numa só. E aí dá para o leitor fazer várias leituras e ir para partes diferentes da história. Ele quer começar com o 4º capítulo, ele entra a ler e depois ele... Não, na verdade ele tem que começar pelo primeiro. Começa pelo primeiro, mas aí, por exemplo, faz uma pausa. Eu quero que a Chapeuzinho Vermelho vá pelo caminho mais escuro. Eu quero que ela vá pelo caminho mais claro. E aí a criança consegue ir direcionando a história dela. Então tem uma parte que, por exemplo, a Chapeuzinho acha um objeto brilhando. Aí a criança decide se ela quer que aquele objeto seja um espelho mágico ou seja a lâmpada do gênio. Perfeito. Que bom, parabéns, viu? E o objetivo de vocês é continuar escrevendo também, né? A gente já tem outros projetos que estão no momento da ilustração. Né? A Clarissa, ela que fez esse daqui, ela que ilustrou também, o da Chapeuzinho. Parabéns, viu? A gente tem outros aí. Tá bom, quando vierem os outros, vem falar com a gente, tá? Pode deixar. As pessoas que tiverem interesse em adquirir os livros, quer deixar os contatos de vocês? Nós temos um site, chama-se Lemos Mais Livros, tá? Lá vocês encontram os livros. Tem também algumas atividades que a gente propôs de alfabetização. No livro As Descobertas da Maricota e a Festa da Filó. Então, tem atividade disponível lá, as atividades são gratuitas, tá? Temos o telefone 997 19 9603. 11, né? Oi? Isso, 11. 11. Isso, 11. O meu Instagram, @Josemir Ignácio Lemos. O meu Instagram é @Clarissa Máximo. Então, por meio desses canais, vocês conseguem nos acessar, tá bom? Ok. Volte sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Sucesso, viu? Muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a esses fantásticos escritores, Josemir Lemos e Clarissa Lemos, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.